pessoal. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakra siddharinam sahasra shirasam shwetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayati Shwarabhyam Samprapta Chakrankarna Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpita Swam Shri Krishna Maryam Guruvarya Mide Virodhe Kartike Mase Shatatara Krithodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvarya Maham Bhaje Shri Guru Pyo Namaha Atha Samadhipadaha Atha Yoganushasanam Yogaha Chittavritti Nirodhaha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyam Itaratra Bom, então nós estamos terminando esses primeiros sutras, esses 4 sutras que são tão importantes, assim, né? Porque eles dizem já de cara o que yoga é. Que bom que a Gisela e a Shirley voltaram. O universo do yoga não é o mesmo sem a presença do meu yoga, pelo menos. De cada um de vocês. Quando eu vejo de novo que voltaram, fico feliz. Então, estamos vendo esses 4 primeiros sutras que são assim o fundamento, né, do caminho de yoga, o que fala do yoga como sendo primeiro um encontro com alguém que vai nos ensinar, Hatha Yoga Nushasanam, depois o que yoga é, Chitta Vritti Nirodha, né? Ele diz ali, e isso pode ser interpretado de várias maneiras, a gente viu também o que significa Nirodha como sendo o estado mais elevado, mais alto, de silêncio e envolvimento da mente, né? A partir de um envolvimento profundo, a mente silencia. Nesse silêncio, o que ele diz? Tadadrashtuhu swarupe avasthanam, aquele que vê a consciência, a pura consciência, ela está estabelecida em sua própria natureza, que é ver. Ver através de um instrumento limpo, que é a mente. Ou seja, ver com clareza. Ver com clareza. E aí ele vai falar no 4º sutra, que a gente não viu assim tanto em detalhe, a gente está nele, Vritti Sarupyam Itaratra. Então, tem essas 3 palavras, esse sutra, né? Vritti Sarupyam Itaratra. Vritti são as atividades, a atividade da mente, né? Não são só pensamentos, são movimentos da mente, são imagens que ocorrem na mente, são compreensões que ocorrem na mente, são perturbações que também podem ocorrer na mente, né? Vritti é como um vórtice, né? Um redemoinho na água, né? Vritti. Então, a nossa matéria mental, a nossa matéria perceptiva, ela fica ativada, né? Ela fica movimentada. Vritti. Sarupyam quer dizer rupa, rupyam vem de rupa,
Rupyam é uma forma, né? E Sarupyam é com uma forma. Com uma forma. E Itaratra é em outros momentos. Nos outros momentos. Então, por que que ele usa, por que ele está falando nos outros momentos? No sutra anterior, ele falou, quando a mente está direcionada, está contida, a gente também pode dizer, né? Quando os vritas estão contidos, Chitta Vritti Nirodha, ou seja, o nosso mundo interno está em silêncio, aquele que vê está em sua própria natureza. Swarupa. Swarupa quer dizer em sua própria forma, na sua própria forma essencial. Swa é assim a essência de algo. Então, Swarupa quer dizer a sua própria forma. Aqui ele faz até um jogo de palavras com Sarupyam, que é uma palavra muito parecida. Ele está dizendo que nos outros momentos, quando a mente não está silenciosa, o que acontece? Vritti Sarupyam. É como se esse eu que vê, aquele que vê, essa testemunha que vê, essa pessoa que vê, ela fica na forma, ela é como se ela desaparecesse na forma dos vrittis. Então, eu tenho um pensamento de raiva, eu tenho um vritti de raiva, porque raiva não é pensamento, ele envolve o organismo como um todo. Eu tenho uma emoção de raiva que vem com um pensamento claro de alguma coisa vem também na minha cabeça. Eu não estou vendo a situação com toda a clareza. Não estou vendo ela como um todo. É como se eu, a presença que eu sou, foi capturada pelo pensamento. Então, ele faz esse jogo entre Swarupa, que é no sutra anterior, quando os vrittis estão lá contidos ou direcionados, né? Mas quando a mente, nesse processo de direcionar-se, silencia, a consciência está ampla e pode perceber com clareza. Ela está, então, Swarupe, na Swarupa, ela está na sua própria natureza, que é ver com clareza. Quando isso não acontece, Itaratra quer dizer isso, quando isso não acontece, é como se ela tomasse a forma dos conteúdos da mente dos vrittis. Tá claro? Quando eu não estou presente, é o pensamento que governa. É o pensamento que surge que governa, é a emoção que surge que governa. Não que a gente não deva reconhecer o que quer que surja, mas a gente poderia ter, deveria ter, melhor que a gente tenha, uma certa decisão sobre o que surge, né? Vou seguir, não vou seguir. Vou alimentar isso, não vou alimentar. E às vezes não. Quando a gente não está estabelecido, quando a gente não está estabelecido em nós mesmos, quando não estamos estabelecidos em nós mesmos, naquela pessoa que eu sou por detrás do ego, além do ego, além da mente, que é pura atenção, pura consciência, daí eu tomo a forma, é como se essa presença, ela deixa de existir e mergulha naquilo que surge na cabeça, no coração, na emoção, no corpo, sem escolha. Tá claro? Então, yoga é esse estado de conexão. Conexão com essa consciência primeira. Mas
em outros tantos momentos em que a conexão se perde, e taratrá, estou operando por instrumentos. Não são por instrumentos, mas por pensamentos. E esses pensamentos, qual é o problema dos pensamentos? Eles não são claros porque, na verdade, a gente não é, a gente nem se conhece direito a maior parte das vezes, e é preciso todo um trabalho de purificação interna para que a gente conheça fundamentalmente o nosso mundo interno, as tendências fundamentais que estão ali. Enquanto isso não acontece, enquanto esse amadurecimento não vem, a gente é guiado por forças que a gente desconhece muitas vezes, né? Então, não quer dizer que o nosso impulso e o pensamento que vem dele sejam a melhor coisa, sejam frutos de clareza, frutos de muitas coisas que acontecem. É claro que um tanto de coisas a gente tem que, sempre a gente tem que escutar, compreende? Sempre a gente tem que escutar. Mas a gente tem que escutar com um ouvido grande, assim, ouvido entre aspas, né? Dá a chance, né, de se manifestar uma clareza interna, intuitiva, mais profunda sobre as coisas. Não em coisas cotidianas a mente opera muito bem. Mas a gente está buscando outros estados. Você se lembra daqueles estados da mente, né? Kshipta, Vikshipta, que é o estado, muda, Vikshipta, né? Vikshipta é o estado normal, assim, um pouco distraído, um pouco atento, mas tem estados superiores, que é Ekagrata, a capacidade de se direcionar e se concentrar, e Niroda, que é a própria clareza, né? Que é o próprio estado de yoga, que é a conexão interna. Então, a gente está em busca, em yoga, desses estados superiores, digamos assim. E vocês veem também que os sutras eles vão se ligando, né? Essa que é a ideia de sutra. Sutra é um fio. Então, o primeiro sutra tem a ver com o segundo, né? A palavra yoga aparece no primeiro, aí ele vai definir o que é yoga no segundo, aí no terceiro ele diz o que, que acontece quando a mente está em estado de yoga, swarupe, e aí ele vai dizer o contrário do que acontece quando a gente não está em estado de yoga, sarupyam. Então, tem um fio condutor entre os sutras, por isso se chama os sutras sobre yoga. É como se fosse um colar, um rosário daqueles da Índia, né? Tem o fio e tem as contas. Os sutras é como se fossem as contas. O significado, o sentido é o fio condutor. Então, no Sutra 4, ele diz isso nos outros momentos. É como se a consciência tomasse, né, assumisse a forma das atividades da mente. Parece que ela desaparece. A presença desaparece, ela embarca no pensamento que apareceu. Aí ele falou vritti. Pelo fio condutor, ele tem que dizer o que é vritti. Ele nem falou o que é vritti. Ele tem que esclarecer isso de início. A gente falou que vritti são as atividades da mente, mas ele tem que dizer quais são, ou pelo menos quais são as principais, como que o yoga diz, quais são as atividades da mente. Aí ele vai dizer, vrittayaha, panchatayaha, kleshta, kleshtaha. Então, vrittayaha, em sânscrito, é o plural de vritti. A gente fala vritis, né? Porque a gente aqui nesse nosso meio, a gente já portuguesou o negócio. Então, a gente bota um plural de vritti. Mas o plural em sânscrito é vrittayaha. E o plural em sânscrito, ele se distribui por todas as palavras. Então, vrittayaha, panchatayaha. Pancha é 5. Então, no sânscrito, é como se a gente dissesse assim, os vritis são 5. Para nós, o numeral não recebe plural, né? Mas no sânscrito, sim.
Então, vritayaha panchatrayaha quer dizer que os vritis, as atividades da mente, fundamentais, o yoga apresenta como sendo cinco. Pancha, pancha, cinco. Panchatrayaha, plural de cinco. Para nós não existe, mas no sânscrito sim. Vritayaha, plural de vriti. E ele diz uma coisa aqui que é muito importante. Ele diz, esses vritis, eles podem ser klishta e ou aklishta. A palavra está lá, klishta, klishtaha. Então, a gente pode dizer assim, ó, klishtaha e aklishtaha. Aklishtaha é o contrário de klishta. Bota o a antes, então fica sendo o contrário, né? Então, ele está dizendo que os vritis, eles podem ser klishta ou aklishta. Klishtaha ou aklishtaha. Klishta é uma palavra que quer dizer, vem de uma raiz, e mais tarde lá vai aparecer na palavra klesha, talvez vocês alguns já conhecem, mas klishta e aklishta quer dizer, klish quer dizer algo que causa dano, que causa aflição, que causa sofrimento. É algo que aperta, é algo que causa aflição, né? Quando a gente está aflito, é uma coisa que a gente está constrito, né? Então, Krishna tem essa ideia, algo que aflige. Então, ele diz que esses vritis, essas atividades da mente, elas podem causar aflição ou não. Então, na verdade, os vritis não são um problema. Eles, por si só, não são um problema. Aliás, eles são uma solução. Se a mente não operasse por pensamentos, se a gente não tivesse pensamentos, imagens, atividades mentais, a gente não seria nem humano. Talvez nem animal. Então, os vritis estão lá porque eles são úteis. Então, não se trata de eliminar os vritis. Se trata de ter a capacidade de comando sobre a mente ou de inteligência na maneira de lidar com a mente, para poder encontrar os momentos de silêncio em que essa mente opera com uma outra qualidade. Então, o problema não são os vritis, eles podem causar problema e podem não causar problema. E não está julgando, porque eu estou dizendo, assim, enfatizando um pouco isso, porque assim, no senso comum se fala muito, muitos pensamentos, os pensamentos, tem que eliminar os pensamentos, né? Tem um senso comum que fala isso, assim. Então, isso não é uma coisa muito, assim, didática, porque não é possível eliminar os pensamentos, nem é desejável eliminar os pensamentos. Sem pensamento, a gente não vai para nenhum estágio superior. A gente vai para um estado que não é de silêncio, é um estado de catatonia, né? Sem pensamento, você muda. É catatonia total. Então, os pensamentos, eles têm que ser direcionados e, a partir de uma concentração intensa, de um interesse grande em algo, de uma concentração profunda em algo, a mente alcança um silêncio superior, que não vem da ausência de pensamentos, mas do seu direcionamento. Então, isso é uma ênfase bem importante da gente ter. Então, ele diz que tem 5 tipos de vritis. Evidentemente, ele vai começar a dizer quais são. Então, vem vindo o fio. Aí não precisa nem usar a palavra vritti. Já fica claro que o que ele vai falar aqui
é o nome dos 5 grandes grupos de vrutis. E ele diz, Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra, Smritayaha. Então, Pramana. Pramana, a primeira palavra, Pramana, significa uma compreensão correta, uma compreensão válida. Aí o oposto, Viparyaya. Viparyaya é uma compreensão incorreta. Aí tem um terceiro grupo de vrutis que se chama Vikalpa. Vikalpa é a capacidade de imaginar, de construir uma imagem na mente. Nidra, o sono. O sono é um vruti. Estranhamente, o sono profundo aqui. Ele não está falando no sono com sonhos. Ele está falando no sono profundo. O sono profundo é um vruti de tamas. Então, é um vruti também. Então, tamas é a qualidade de inércia que permeia toda a natureza, né? Então, é um guna. Então, o sono profundo, o sono também é um vruti. E o último, smriti. Ele está escrito smritayaha porque é o plural. Mas a palavra smriti, com um i no fim. Smriti. Eu espero que vocês tenham um livrinho aquele onde as palavras já estão explicitadas. Espero. Se vocês não... Isso mesmo, muito bem. Eu gosto que tem caderno. A Gisela mostrou o caderno dela. Tchá! Deu um carteiraço. Tá. Então, ajuda, né? Ajuda porque vocês vão ver que as palavras aí, elas vão... Se vocês pegarem num livro, vai ter várias traduções possíveis. Elas nem sempre são exatamente aquilo que eu vou dizer aqui. Então, vocês confiem na transmissão oral, porque a transmissão oral é diferente da que a gente lê num livro. Depois vocês podem comparar com tudo que vier nos livros, mas a transmissão oral, ela vem de um jeito que é assim, aquilo que foi também esclarecedor para mim, porque veio do meu professor lá, é o que eu vou passar para vocês, é a anotação que eu tenho aqui. Então, através da palavra, viaja um entendimento que está além da mente cognitiva. Então, confiem mais naquilo que vocês ouvem. Depois vocês podem até olhar e dizer, não me satisfaz, etc. Não é a questão assim não é uma questão doutrinária, compreende? Mas é uma questão do método. Depois vocês comparam, porque aí até pode enriquecer vendo outros significados, né? A gente faz ali a mandala de significados da gente, mas comecem sempre com aquilo que foi recebido, né? Que ali é como se fosse a semente. Então, esses seriam esses grupos de vrutis, né? Tem todos os pensamentos que são uma compreensão correta da realidade, Pramana. Depois tem todo um conjunto de pensamentos que são os enganos. Vipariyaya é um engano. Vikalpa é a capacidade de criar imagens mentais. Nidra, o sono, quando a gente entra em stand-by, né? E Smriti, a memória. Então, essas atividades é que compõem o nosso mundo interno, né? Aí ele diz que eles podem causar sofrimento ou não. Então, a gente poderia pensar, a título de questionamento, assim, né?
Como é que uma compreensão correta pode causar sofrimento? Porque pode, cada um deles pode causar sofrimento ou não. Então, uma compreensão correta, ou seja, aqui não tem nenhuma, não é não, como é que eu vou dizer, não tem nada de moral envolvido. Por ser correto, não quer dizer que não seja aflitivo. Por exemplo, né, se a gente tem um diagnóstico de uma doença, se a gente conhecer tudo de correto a respeito daquilo, pode ser muito aflitivo e até negativo para o processo de recuperação da gente, né? Às vezes, saber tudo com uma, com todos os detalhes pode condicionar a maneira da nossa recuperação ou não. Às vezes a gente entra no consultório saudável e sai com uma doença, entendeu? Que a gente não sabia que a gente não sabia que tinha, ou que a gente não acreditava tão profundamente que tinha, dependendo da maneira como a gente é tratado, de como aquilo nos é comunicado, né? Não que a mentira seja uma coisa boa e o engano seja uma coisa boa, mas a compreensão absolutamente detalhada de algo, né, com toda a sua luminosidade, pode trazer sofrimento, e pode trazer sofrimento inútil em alguns casos, né? Então, pode sim. Bom, o erro a gente nem precisa abordar. A imaginação também, a gente pode imaginar um troço errado. O sono, bom, o sono só acho que só nos atrapalharia se a gente tivesse sono na hora errada, né? A gente tá louco para estar acordado e cai de sono, ou a gente dorme numa hora que não é para dormir. E a memória também, a gente nem precisa comentar, né? Tanto pode trazer sofrimento como não. Mas isso é só assim, larguei uma sementinha para vocês pensarem aí. E aí, claro, ele vai definir cada um deles. É, Evidente. Oi? Alguém tem alguma coisa? não, desculpa, eu ia fazer uma pergunta, mas talvez seja melhor primeiro você explicar, NASA, do que eu já atropelar com as minhas questões. Então, ele vai definir, né? O Patanjali vai dizer o que é cada um deles, né? Ele só citou aqui, né? Em geral. Disse os 5. Aí essa palavra pramana, vai vem o primeiro, né? Ele vai dizer assim, ó, pratyaksha anumana agamaha pramanani. Pramanani está só declinado, né? Se eu tivesse todo o conhecimento do sânscrito, eu diria para vocês, mas eu não tenho. Mas eu sei que pramanani é uma declinação. Na verdade, a palavra é pramana. São os tipos de pramana. Então, pramana, essa palavra, ela tem lá no meio dela essa raiz, essa sílaba, ma, com um A longo. Ma significa medir. Então, pramana, o sentido dessa palavra é medir corretamente algo. Por isso que é uma compreensão correta, que é quando eu meço algo de forma adequada. Eu estou medindo bem. Então, isso significa, a palavra pramana quer dizer compreensão correta. Eu estou avaliando bem. Ele vai dizer que essa pramana, ela pode vir de 3 maneiras para nós. A gente pode ter compreensões corretas através de pratyaksha. Pratyaksha significa a percepção direta,
a percepção sensível, através dos sentidos, pode nos informar algo corretamente. Então, se isso aqui é considerado um copo nesse mundo em que a gente vive, estranho esse copo, porque é um copinho da Índia, tá? Mas é um copo. Então, nesse mundo em que a gente vive, isso é um copo. Se eu digo isso é um copo, nesse mundo em que a gente vive, isso é uma avaliação correta. Eu medi corretamente o objeto que eu estou vendo. Né? Então, pratyaksha é, num primeiro nível, essa percepção correta. Porque pratyaksha, prati quer dizer diante de, e aksha é o olho. Aksha é olho. Tanto que tem aquele mala da Índia que é Rudraksha, umas contas que são Rudrakshas, que é o olho de Rudra, o olho de Shiva, Rudraksha, Aksha, olho, ver. Então, a percepção direta, ela pode nos vir através da visão, através do toque, né? Da escuta menos ainda, né? Mas a visão é considerado o sentido superior, porque tanto que quando a gente, nos processos, assim, se considera uma prova alguém que é testemunha ocular, que viu o fato acontecendo. Então, quando a gente vê algo, né, algo que nos chega através da visão, pode ser um conhecimento que nos vem de forma correta. Às vezes, através também da audição. Se eu ouço um barulho de chuva, eu digo, está chovendo, não é tão forte como a visão, porque se eu enxergar a chuva lá fora, não tem dúvida nenhuma. Mas eu posso escutar também o barulho da chuva. E digo, sim, está chovendo. Pratyaksha, né? Então, essa é a coisa mais simples a respeito de Pramana. Mas também de percepção direta, né? Mas também, no caso do yoga, existe esse tipo de percepção através dos sentidos é chamado Laukika Pratyaksha. Laukika, Laukika, Laukika. Vem da mesma coisa de leiga. Para nós vai dar leiga, um tipo de percepção comum. A percepção do mundo. Vem de louca, né? Louca é um mundo. Então, a percepção mundana, né, pode ser correta, essa que vem através dos sentidos. Tem todo um grupo de percepções que vem através dos sentidos que é correto. Mas tem também yáugica, que é uma percepção, yáugica vem de yoga. É aquela percepção que vem, que é profunda, que vem direto do coração, que vem direto de Buddhi, que vem direto da nossa dimensão mais profunda, quando existe Chitta Vritti Nirodha. Quando, em estado de yoga, essa percepção que vem, quando os vrittis, as lembranças, as coisas não estão misturadas, quando essa percepção parte daquele que vê, né? Quando isso não é obstruído, isso é uma percepção yógica. Ela também é válida, completamente válida. Isso é para nós, nesse mundo assim que a gente vive hoje em dia, é difícil para a gente aceitar isso de uma forma válida, porque isso seria mais parecido com uma intuição profunda. Taraka, como eu falei na aula anterior. Essa visão espontânea, profunda, intuitiva. Essa clareza, ela não é só, isso não é paranormal. Isso é uma capacidade nossa. Não é um efeito paranormal, é uma parte da dimensão humana que está obstruída hoje em dia. É preciso, evidentemente, uma purificação da mente para que a gente tenha essa visão direta. Mas
ela não é algo que é fora do nosso alcance. Ela é uma capacidade humana, uma capacidade superior humana. Assim como existem operações, a gente pode operar no modo problemático, quando a gente está lá em Kshipta e Vikshipta, e muda, a gente pode estar em estado de ansiedade e depois em burnout, mas a gente também pode operar de forma refinada. O caminho de yoga é um caminho de refinamento para poder operar dessa forma, que não é assim refinada no sentido de obter desempenhos fabulosos no mundo externo. Não. É refinada no sentido de ter um, um, um funcionamento profundo na direção do nosso amadurecimento como seres humanos, como pessoas físicas, como pessoas psíquicas e como pessoas espirituais, em todos esses níveis. Então, isso seria pratyaksha no sentido mais elevado. Mas a gente está aqui recém começando, né, conhecendo o mapa. Estamos aqui conhecendo o mapa, o que ele está dizendo. Aí a gente vai ver, não, por aqui eu já andei. Ah, isso sim, isso aqui é meio óbvio. Mas às vezes a gente tem que falar o óbvio só para situar a coisa toda. Então a gente tem que lembrar que a gente pode ter percepções corretas. Sim, claro, os nossos sentidos maravilhosos. Tem um monte de coisa que a gente percebe que está certo, está bom. E tem um tanto de intuição profunda que a gente está em busca de refinar. De ser capaz disso também. Então, isso é pratyaksha, percepção direta. Depois tem anumana. Anumana é um outro tipo de conhecimento correto, de vritti, de conhecimento correto. Atividade da mente de conhecimento correto pode ser anumana. Anumana é a dedução, a inferência. Tem coisas que eu não posso ver. No entanto, eu posso deduzir. E a dedução pode ser correta. Então, anumana quer dizer seguindo a mente cognitiva, seguindo um raciocínio. Então, o que seria anumana? É o exemplo clássico aquele, né? Eu fui dormir, estava tudo seco lá fora. Eu acordei, está cheio de poças d'água. Eu concluo, choveu. Tá certo? Tá certo. Ou tem grandes chances de estar certo, porque nesse mundo aqui não tem assim 100%, não dá. Mas tem muitas chances de estar certo. É difícil que alguém tenha ido lá com uma mangueira, enchido todas as poças, né? Então, a gente conhece mais ou menos como é que chuva funciona. Então, eu não vi, mas eu deduzi. Então, a dedução é uma fonte pode ser uma fonte de conhecimento correto. E depois ainda tem outra que é agama. Agama, agama. Essas tinha que escrever, né? Porque essa não está no corpo do sul. Eu quero saber se a Mônica está por aí para escrever isso. Eu vou colocar lá no bate-papo do grupo, que aí vai ficar mais fácil, também já registra para quem não está aqui hoje, né? Senão fica só Tá, no bate-papo, depois perde. tá. Então tá, depois vocês pegam lá, mas não esqueça de botar isso no caderno. Depois, no fim do mês, a professora vai pedir os cadernos para olhar, para botar assim. Está bem. Muito bem, seu caderno está bem caprichado. Não, mas Às é bom vezes, ter caderno.
estão, porque essas estão dentro do Sutra, né? Ui, Para ter Pratyakshanamana. Tá lá, Agamarra Prananani. Desculpa, pensei que não estava no corpo do Sutra, tô louca. Não, estão lá. Não estão separadinhas assim, mas estão lá. Mas então, Agama é uma fonte de referência confiável. Então, se eu não tenho acesso como testemunha ocular, ou testemunha sensorial, se eu não tenho acesso através de uma dedução, tem coisas que não tem como. Por exemplo, a ideia de que eu sou uma pessoa, um purusha, uma consciência livre da mente, eu não tenho como acessar, nem através de percepção sensorial, nem através de dedução. Como é que eu ia deduzir isso se eu não tivesse encontrado um ensinamento que me dissesse isso? Toda a tradição dos Vedas, toda a tradição da Índia é para apontar esse self, para apontar essa consciência, esse eu, que é anterior ao ego, que é anterior à mente. Pensem bem. Não é anterior, a gente nem pode dizer que é anterior, é uma consciência que desde sempre foi, para sempre será. Uma centelha dela está em nós, mas essa consciência, ela, se não tivesse algo que apontasse para ela, como é que a gente ia deduzir isso? A gente ia poder ver isso? Não. Não tem como ver com os sentidos, não tem como deduzir através da lógica. Então, de alguma maneira, a gente tem que confiar. A gente tem intuição disso. Isso sim. A gente, de alguma forma, talvez intua. A gente sente falta de saber disso de alguma maneira. E aí, a gente tem de alguma forma, confiar em uma teoria que nos fale sobre aquilo, em uma escritura que nos fale sobre aquilo, ou um documento que nos fale sobre aquilo. Então, Ágama é uma fonte confiável. Nem tudo pode ser deduzido nesse nosso mundo, né? Nessa nossa vida. Então, por exemplo, também, a gente pode pegar também um exemplo bem mundano, né? A gente não sabe o significado de todas as palavras. Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, onde é que a gente vai? Exato, no dicionário. Então, o dicionário é o ágama para significados de palavras. Não tem muita discussão sobre isso. Alguém foi lá e fez todo esse trabalho de reunir todas as palavras, todas as informações que existem a respeito das palavras, a evolução daquilo ao longo do tempo, e ali colocou ali. Como que numa determinada língua as palavras significam o que significam. Bom, eu confio naquilo. Todos nós operamos também confiando em fontes confiáveis, mesmo que a gente não saiba. Então, também é uma forma de ver que ele considera aqui, né? Isso também é uma fonte de pensamentos corretos, quando eu sigo uma fonte confiável. Hoje em dia, o que seria a nossa fonte confiável com respeito, assim, à natureza humana? Varia, né? Mas, normalmente, eu acho que assim, no mundo comum, o confiável é a ciência. O senso comum é a ciência, né? Assim, no geral, né? Mas é um só. É só uma fonte confiável para a média das pessoas hoje em dia. Mas tem outras fontes confiáveis, né?
Então, vocês veem que tem uma gradação aqui, né? Pramana pode ser a percepção direta. Oi, oi. Então, Pramana, a percepção direta, isso está tudo no meu controle ali. A percepção é eu que tenho, né? Eu vejo, eu escuto. A inferência sou eu também que deduzo, mas é mais indireta, porque eu não vi, não toquei, não senti o gosto. Eu deduzi. E mais indireta ainda, quando eu tenho que confiar em algo. Quando eu tenho que confiar numa fonte. Então, a terceira, ela é mais distante, porque ela depende de confiança, ela depende daquilo que é chamado Shraddha. Porque eu dou o benefício da dúvida àquilo, entende? Até uma verdade maior surgir, eu confio naquela fonte. E dali pode vir também um conhecimento correto. Vocês estão me acompanhando bem até aqui? Sim. Nasa, aproveitando a deixa, você comentou aí, usou o termo Agama para falar sobre o dicionário, né? Como essa referência quase que inquestionável. Esse poderia, o termo Agama poderia ser usado também para as escrituras, assim, Upanishads e tudo mais? Sim, Ou não? tradicionalmente, Agama são as escrituras. Eu Eu estou lembrava disso, citando mas o não estava dicionário, certa. eu estou citando o dicionário, que é uma maneira mais leiga de falar sobre isso, mas, na verdade, a Ágama são as escrituras de cada tradição espiritual, né? Cada tradição espiritual tem o seu corpo de conhecimento, né? Onde aquilo está estabelecido. Ou as escrituras, no caso das escrituras, né? Porque tem tradições em que não são exatamente escrituras, mas é a própria tradição oral ainda. Mas toda cultura tem um conhecimento espiritual que está estabelecido num corpo de conhecimento, e esse corpo de conhecimento pode transmitir um conhecimento correto, adequado, né? Então, cada cultura tem essa fonte imemorial, né, de uma ancestralidade que registrou aquilo de alguma forma, e aquilo é uma sabedoria que vem de outras gerações e que, ainda que tenha coisas que não são totalmente aplicáveis hoje em dia, ainda assim, por debaixo daquela cinza de fogueira, assim, como diz o Leloup, né? As tradições, às vezes, são como uma fogueira de São João no outro dia. Já apagou, tá aquelas brasas brancas, assim, né? Sabe aquela brasa branca, assim, que fica o carvão branco? Mas daí tu dá uma soprada e ainda tem brasa ali embaixo, sopra ali e o fogo volta. Então, às vezes, as tradições espirituais, o próprio Yoga Sutra de Patanjali, né, eles podem ser essa fogueira que está meio que adormecida no outro dia, mas ela ainda guarda ali algumas coisas, ou coisas muitas, que são preciosas para nós. Aí a gente dá aquela soprada, que é o que eu me aproximo daquilo, respeitando aquilo como uma fonte de conhecimento. Eu tenho alguém que me explicite as coisas, eu dou aquela soprada e aquilo de novo volta a ser algo útil. Se eu me aproximo desse tipo de conhecimento com uma atitude de me autotransformar através dele, e de não só de um interesse diletante, de discutir ideias e ficar debatendo ramos do pensamento daqui e dali, mas se eu busco aquilo como um remédio para a minha vida, como um caminho de transformação pessoal, ainda existe fogo por debaixo daquele carvão branco. De alguma forma, as tradições são isso, elas estão falsamente adormecidas.
É uma lembrança, é uma sabedoria de uma cultura que está ali registrada. E muito conhecimento válido pode me vir dali. Isso não tem dúvida. Quer dizer, para nós, ou espero que para nós, porque para a maioria não, mas para muitas pessoas hoje em dia isso tudo não tem muito sentido. E os ágamas são outros. Nem são ágamas. Mas a gente está aqui num trabalho arqueológico, né, de descobrir o que que vale, né, nos dias de hoje, um conhecimento que surgiu lá na Índia, que nem era a Índia, que talvez fosse o Paquistão, porque aquilo era enorme, aquele terreno lá, onde essa cultura nasceu. Isso ali, muitos anos antes de Cristo, havia esse pensamento sobre o que que é a mente humana. Então, a gente está tentando tirar dali, né, sem ser uma interpretação abusiva do texto, mas seguindo um caminho de respeito aos professores que transmitiram isso, ver o que que é útil para nós, né? O que que é capaz de mudar nosso dia a dia, ou mudar, ou, assim, como é que eu vou dizer, fermentar algo, né? E algo que estava lá meio paradão, cai um fermentinho ali e começa a crescer. Então, isso é pramana. Pramana, conhecimento correto. Pode vir dessas três fontes. Pratyaksha, percepção direta. Anumana, dedução, lógica. Ágama, uma fonte confiável. Aí tem o oposto, Vipariyaya. Vipariyaya, a palavra é interessante, porque Ayanam é um movimento. Vipari é na direção oposta. Tem aquela postura de yoga para os praticantes de asana, né? Viparita Karani Mudra. Viparita é uma posição inversa, ou seja, as pernas estão para cima, a cabeça está para baixo. Então, Vipari quer dizer na direção inversa. Então, Vipariyaya é um conhecimento que se movimenta na direção inversa da realidade. É um engano, o erro, aquilo que a gente faz a todo momento. Viu, mas não viu. Às vezes dá errado, às vezes não dá. Às vezes traz sofrimento, às vezes não. A gente tem uma margem, eu acho que grande, para erros sem consequência. Ainda bem. Eu lembro que eu contei para vocês, né, que eu atravessei raivosamente lá no supermercado, aquele dia, não sei o quê, e o cara buzinou. Eu acho que eu errei ali, porque eu devia ter olhado, né? Não olhei, então eu errei. Eu achei que eu estava livre. Eu concluí que eu estava reinando sobre a pista e não estava. E aí o cara podia ter me atropelado, podia causar sofrimento. Mas como tem uma margem assim, né? E talvez meu anjo da guarda seja forte, não causou. Entendeu? Então a gente pode errar. Tá bom, Letícia? A Letícia está saindo, mas depois ela ouve, né, o resto. Então, a gente tem uma margem de erro, isso que é margem de erro, né? Tem nas pesquisas, né? Essa ideia de margem de erro, a gente também tem margem de erro, graças a Deus. E não é só de 2%. Eu acho que é 2% para mais ou para menos, eu acho que é mais, porque a vida é generosa. Então, Vipariyaya é uma compreensão errônea. Uma compreensão errônea. Ele diz aqui, Vipariyayo mithya jnanam atadrupa pratishtham.
é meio óbvio, né? Mas a gente precisa pensar nisso, assim, de forma concreta e formal, porque daí a gente admite que a gente se engana. Então, Vipariyaya, essa compreensão errônea, o que que ela é? Mithya Jnanam. Jnanam é um conhecimento. Mithya é falso. Então, Vipariyaya, o erro, é um conhecimento falso. Mithya, falso. Jnanam, conhecimento. Esse conhecimento falso é o quê? Atad Rupa. Tadrupa é uma forma verdadeira. Atadrupa é uma forma irreal. Tadrupa é a forma real. Atadrupa é algo diferente da forma real. Pratishtam. Pratishtam é estabelecer-se. Então, o erro é um conhecimento falso em que se estabelece na mente uma forma que não é a real. Às vezes, isso pode causar sofrimento, às vezes, não. Então, a gente tem margem de erro. Mas se a gente exagerar, a gente vai viver num universo completamente fora daquilo que é mais essencial, né? O real. E isso é uma operação da mente. A mente opera assim também, né? Opera no erro. Aí vai vir a capacidade de imaginar, mas eu prefiro parar por aqui, porque eu acho que já foi muito conteúdo, né? A Camila pergunta se Vipariyaya é como interpretação. Não, não, Vipariyaya é só uma capacidade de conceber mentalmente algo quando o objeto não está presente. Tá, vamos dar cena dos próximos capítulos, então, já que ela perguntou, mas não vou dar as palavras, tá? O próximo que vai vir é Vipariyaya. Ele vai dizer, o que que é Vipariyaya? Desculpa, Vikalpa, né? Vikalpa. O que que é Vikalpa? Vikalpa é a capacidade de imaginar. A gente tem a capacidade de construir uma imagem mental de algo ou alguém, mesmo que ele não esteja na nossa frente. Alguém vem para nós e diz assim: a fulana de tal vai estar te esperando lá no aeroporto. Tá? Não vou poder ir te buscar, mas a fulana de tal vai estar lá te esperando no aeroporto. Ela é assim, ela é de estatura mediana, morena, usa óculos, ela é magrinha ou gordinha, enfim. Ela é gordinha, melhor. Ela é gordinha, ela é bonita, ela dadadã, tititi, e ela vai estar com uma roupa assim assado, vai estar com uma, sei lá, uma calça jeans e um blazer branco. Vocês já formaram uma ideia da pessoa, não formaram? Vical. Não viram, não conhecem ainda, então conceberam mentalmente ela. Isso é uma capacidade que começa assim, nessa coisa simples, mas ela pode ir muito longe. Mas isso vai ficar para a próxima vez. Agora eu quero perguntas, comentários e críticas. Pensem enquanto eu vou buscar um chá. Para. Eu vou buscar um chazinho ali.
Pronto. Vamos lá, Mônica, diga. Na verdade, a minha pergunta é meio assim, eu fico lembrando aqui, por que ele usou a palavra tipo Vipariyaya? Porque em geral usa, por exemplo, se ele falou no outro que tem a expressão correta, em geral ele coloca a negação da palavra dando o oposto, né? Então, por que ele não colocou tipo apramana, sabe? Por que precisa de uma definição do incorreto aqui? Esse destaque que ele dá ao incorreto, eu fico pensando assim, por que precisa destacar esse funcionamento? Porque, na verdade, para mim é o oposto do correto. O que tem de diferente? E que eu acho que no erro, ele não tem, o erro não é nenhuma medida. Porque na palavra pramana tem essa ideia de medir. Eu acho que pramá é um conhecimento muito preciso. Eu acho que o erro, ele não é só o oposto de uma correta medida. Eu acho que uma correta medida envolve uma maturidade, envolve uma clareza, envolve uma visão que a gente tem, que a gente tem, que a gente, em muitos momentos, a gente é capaz de medir corretamente as coisas, né? E o erro, ele não é só uma medida errada. Eu acho que ele é um movimento que acontece na mente que não é assim uma medida errada, não tem medida. Vai para um outro lado, né? O engano, e não é só uma medida incorreta. Ele pode estar influenciado por muitas coisas internas que fazem com que a mente vá para o oposto. Eu nem medi, eu nem medi. Eu só me comportei automaticamente, levado por algo. Então, não é o medir mal. O erro não é o medir mal. Talvez seja uma ausência de medir. Acontece a gente ir para o outro lado. Isso não tem uma coisa, uma condenação nisso, é só um reconhecimento de como a gente funciona, né? E pode ter também problema nos sentidos, né? Tipo, a pessoa não consegue realmente perceber adequadamente por problemas no Claro, sentido. claro. Também pode acontecer isso, né? A gente não está conseguindo medir, não tem Yogica Pratyeka, então Eu não acho, tem nada. história, né? Oi. Desculpa interrompê-las, é só porque eu tive, conforme você dizia, eu tive essa analogia com a palavra interpretação, talvez até porque também está um pouco confuso para mim. Acho que conforme a gente vai vendo de novo, vão aparecendo novas dúvidas. Então eu lembrei daquela fase de quando a gente lia um livro e a professora pedia para a gente fazer uma interpretação de um texto e que eu achava que a interpretação de texto ela sempre estava certa, mas depois eu percebi, com o passar dos anos, que não, a interpretação de texto ela parte dentro daquele universo já conhecido do autor inicial, mas a minha interpretação daquele texto ela permeia também a minha realidade, as minhas vivências, né? E que às vezes altera e coloca de forma errada a percepção daquele conteúdo inicial. Então, por isso que eu acabei fazendo essa analogia da palavra interpretação. Acho que porque eu ainda também estou com dúvidas sobre por que a palavra Vipariyaya, assim como a Mônica. Então, assim, uma interpretação pessoal não deveria ser considerada como um erro? Seria isso? Uma interpretação pessoal de um texto, ela não necessariamente seria um erro. Claro que não.
mas isso já é um nível bem mais complexo do problema. Ele aqui só está querendo reconhecer assim, ó, que às vezes a gente avalia mal as coisas, ou a gente se desvia de uma boa interpretação dos fatos. E, e isso pode não ter consequências. E pode ter. É só, é muito roots, assim, sabe? Muito roots o que ele está dizendo, sabe? Não, essa coisa da interpretação, eu acho assim que isso envolve muitas coisas humanas e muitas capacidades complexas que a gente tem, maiores, né? Que, por exemplo, uma interpretação boa de um texto é uma interpretação padronizada daquele texto? Talvez não. Talvez seja assim, a gente poder avaliar, a gente poder medir o quanto aquilo é autêntico da pessoa que está interpretando. Enquanto o quanto aquilo que a pessoa consegue tirar e extrair daquele texto revela dela uma proximidade dela com ela mesma, com a sua cultura, com o seu, assim, Paulo Freireanamente, com o seu ambiente, com o seu lugar de vida, o quanto aquilo é verdadeiro e autêntico no contexto dela. Então, isso já é, assim, a complexidade da operação da mente humana, né? Mas antes da gente chegar nisso aí, eu acho que a gente tem que ver assim, para o Patanjali, a gente tem que começar olhando assim, a gente erra, a gente se engana, a mente vai para um outro lado. Eu acho até que é uma forma de poder dizer assim, trabalhe-se. Porque às vezes você pensa que está indo para um lugar e aquilo, a gente está convicto e está indo para o lado errado. Não que a gente deva ficar com medo, mas eu acho que não é isso que ele está dizendo, mas assim, conhecer, né, qual é o instrumento a partir do qual a gente mede a realidade. Qual é o instrumento que faz com que a gente meça a realidade? Por que que as pessoas acham que por conhecer as coisas através dos sentidos, elas estão em contato com o real? Como a nossa civilização hoje em dia, que vai e fotografa lá as milhões de galáxias como pontos soltos num mundo vazio, num espaço vazio. E isso é o real. Isso é o real? Isso é uma visão do real. Vai perguntar se o Platão achava isso, se o Aristóteles achava isso, se as culturas antigas achavam que o universo era isso, que o cosmos era isso, se os gregos, vão lá nos gregos, o que que os gregos achavam que era o céu? Era um espaço vazio com um monte de planetas desabitados, jogados lá dentro? Não creio. Então, são visões, né? Tudo são visões. Daí, qual é a consequência desse mundo de nadas, né, que às vezes a ciência nos oferece? Porque, na verdade, o que a ciência faz? Ela não faz nada senão prolongar os sentidos. Então, o Hubble, ele só enxerga mais que meus dois olhos. Nada além disso. É bonito? É bonito. Mas que sentido eles conseguem dar para aquilo? Nenhum. Ficam fazendo cálculos. Massa, gravidade, matéria. O que isso serve para a nossa vida? Nada. Tá, não pensem que eu acredito na Terra plana, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou a favor da ciência. Mas o que eu estou dizendo assim, ó, isso não é a visão última. É uma visão. Agora, por que eu cheguei aqui, não sei. Começou com Viparia, né? Começou com Viparia. Então, assim, a gente pode se enganar, né? A gente pode se enganar. É só isso que ele está dizendo.
Por enquanto, tenham calma, né? Interpretação de texto já é um capítulo superior. Fala aí, Alguém mais Vila. tem? Oi? Não, eu estava no começo também refletindo sobre isso, daí fiquei mais ouvindo, mas se ele fala, né, que essas cinco formas podem ou não trazer sofrimento, né, eu fiquei pensando isso, né, porque, você até deu esses exemplos, assim, né, uma visão correta de algo ruim, digamos, né, esse diagnóstico de uma doença, por exemplo, pode nos trazer sofrimento, e será que esse erro necessariamente, né, ele pode ou não trazer sofrimento? Eu fiquei pensando nisso, né, que às vezes a gente não acessa uma verdade maior também porque não é o momento, ou até aquela frase, né, ignorância é uma bênção, umas coisas assim que também não sei se tem algo bom, né, eu entendo que não é moral, né, essa coisa de bom ou ruim, cada um deles, mas até por essa questão, né, de ser uma palavra completamente diferente, assim, né, que também era a minha dúvida, não sei, fiquei mais filosofando em cima dessa questão dos cinco serem ou não bons, ou trazer ou não sofrimento, né. Eu acho que isso tudo é uma coisa para a gente pensar, porque não é uma coisa moral, né? Então, eu acho que é para tirar justamente esse ranço moral, assim, de dizer o acerto é bom e o erro é ruim. Não. Às vezes o acerto, a adequação, pode trazer sofrimento. Não é que é ruim, mas pode trazer sofrimento. E um engano, ele pode ser uma bênção, num certo sentido. Então, isso é para nos tirar da esfera moral, da esfera horizontal de dizer isso é bom, aquilo é ruim. Ou seja, a gente está num caminho digamos assim, um caminho vertical, não num caminho horizontal. A gente está num caminho vertical que não é nem para cima, é para dentro, para baixo, para o ser mais profundo que a gente é. Então, muitas vezes, não ver claramente alguma coisa pode ser parte desse caminho. E ver claramente alguma coisa quando a gente ainda não está maduro, não é. Pode trazer obstáculo. Não que a gente vá cultivar o erro, não é isso. Mas não olhar para isso de forma horizontal e moral. Tá? Nasa, Oi? eu fico refletindo um pouco, quando ele está falando das atividades mentais que podem trazer ou não aflição, talvez um pouco liberta uma noção de que não é um problema. As atividades mentais em si, elas não são um problema. Não são E se problema. enganar Isso, não é um problema, e exatamente. acertar, enfim, esse é um ponto, assim. E eu acho legal essa coisa do erro no sentido de que, sim, faz parte. Isso faz parte de todo mundo. Assim, a gente se É. engana, isso, né, em várias, digamos assim, vertentes que estudam a aprendizagem humana e tal. Sim, o erro faz parte de qualquer aprendizado significativo. Se tu não erra, tu não aprende. É quase como libertar um pouco isso, assim. Porque às vezes tem essa imagem, né, nos caminhos de meditação, às vezes silenciar a mente, aquietar, parar. Não, não, não é o ponto esse. Não é esse o ponto, né? E muitas vezes um erro vai ser o que depois vai causar toda uma compreensão que a gente não tinha se não tivesse errado. Então, é isso, né? Os vrutis não são problemas a serem resolvidos, são características do nosso processo interior, né? Porque a gente tem muito a coisa de achar que através de uma prática ou de um caminho e tal, a gente vai daí reduzir muito todos os possíveis não acertos, né? Todos os possíveis erros vão ficar reduzidos. Bom, se o erro for útil, melhor que ele aconteça, né? E não, então, os vrutis não são problemas. Eu acho que
retirar de tudo que nos acontece o selinho de problema a ser resolvido. É a vida se manifestando. E isso, para nós, já é uma grande saúde, assim, porque hoje em dia, especialmente nós, assim, com a criação, às vezes, que a gente teve, e as exigências externas, e o mundo despersonalizante em que a gente vive, assim, né? Cada vez mais exigindo rendimentos e resultados e tal. Bom, o erro não é permitido, né? Não tem muito espaço para experimentações, só para acerto. Então, não sei se para nós aqui, né, mas para a maioria das pessoas, e de alguma maneira a gente está envolvido por essa atmosfera, por um desejo de perfeição da forma, de perfeição do desempenho, de perfeição em vários níveis, né? E não é essa a perfeição. Isso é uma perfeição, assim, luciferina, né? Como é que a gente diria, assim? Tem uma coisa perversa. NASA, Diga. eu, eu fiquei muito pensando nessa fonte de referência confiável, porque a gente vive um mundo que tem muitas fontes de referência que se dizem confiáveis e não são. E eu fico pensando Uhum. no engano da humanidade nesse momento em que as fake news têm espaço e de como as pessoas se relacionam e de como isso é capaz de atingir o plano mental das pessoas, na medida em que a gente pode ter pode acreditar em alguma coisa mentirosa e pode criar imaginários a partir disso. Uhum. E de Bom, eu que acho que a isso. gente está até num outro momento das coisas todas, né? Foi tudo muito rápido. Havia um tempo em que a gente estava questionando as fontes de referência, né? Havia um grande questionamento e a gente, assim, queria uma liberdade em relação a essas fontes e se dedicar, então, a um conhecimento objetivo, que seria mais o conhecimento da ciência, né? Ou seja, não acreditar em coisas arcaicas, se libertar dessas coisas para acreditar na ciência, em algo que fosse mais verdadeiro, ou em ciências, pelo menos, né? Agora a gente já está num outro momento, isso já passou, entendeu? Eu acho que a coisa das pessoas acreditarem no que querem acreditar, eu acho que o WhatsApp é uma fonte de referência confiável para a grande maioria, É isso. é um É ágama. isso. O ágama de uma grande parcela, assim, é o WhatsApp. E não é assim para dizer as tias do WhatsApp, não. Tem gente bem forte. Quando eu descobri que meu dentista fazia parte de um grupo de WhatsApp terrível, né? Por vias transversas, eu deixei de ir lá, porque, gente do céu, de um pensamento, sabe? Um pensamento violento, mas e ali assim, eles só leem aquilo que dá ali, sabe? Eles só se informam por um cara que tem um curso superior, que tem, enfim, várias especializações, dizia-me ele que deu aula em Harvard. Então vocês pensem bem, né? Ferrou-se, né? E muita gente assim, né? Hoje em dia, assim, a destruição das fontes de referência confiável e que qualquer coisa é referência de fonte confiável, desde que confirme aquilo que já está na tua cabeça, para uma parcela. Ninguém está a fim de conhecimento, está a fim de confirmar seu próprio pensamento. Então, isso é uma tendência hoje em dia, né?
Mas se a gente for ver as escrituras tradicionais, pelo menos, elas precisam ser sempre relidas, elas precisam ser sempre reinterpretadas. Elas têm que passar pela voz de alguém que te comunica alguma coisa. Então, vai ser sempre pela via humana que alguma escritura vai começar a fazer sentido para ti. E ela vai começar a fazer sentido para ti se ela esclarece a tua visão, se ela melhora teus relacionamentos, se ela traz uma fonte de sentido para a tua vida. E isso vai ser revelado através da palavra de alguém. Nisso eu ainda acho que aquela coisa primordial do ser humano, ela é válida ainda, ela está viva ainda. Obrigada, Nasa. Respondi? Eu não sei se eu respondi. Tá. Diga lá, Camila. Professora, então, por exemplo, hoje em dia a gente, né, precisa ir atrás e certificar, né, e encontrar através de inúmeras fontes uma fonte que vai ser confiável para aquele determinado fato, né? Na, nessa época anterior, né, a toda essa existência da tecnologia, onde o conhecimento era verbal, a experiência da prática era esse local onde eu experimentava essa verdade sobre o que estava sendo transmitido, ou ainda era possível que o praticante tivesse contato com uma Upanishad tal, depois, ou aí ele não se encontrava ali com naquela contemplação, passava para outra. Como isso era de fato, Não, assim, isso me nunca trouxe existiu. Não, é o contato com a sabedoria através de alguém. Hatha Yoga no Shasana. Nunca é através do estudo da escritura. A escritura te vem através de alguém. Vem através de alguém. Seja a tua mãe lá quando tu é pequeno, né? Depois, quando tu vai para o estudo formal com teu professor. E ao longo da vida vai ser assim, e isso vai te vir através da relação com alguém que tem aquele conhecimento. Não é através do teu estudo sozinha. Ai, eu gostei dessa Upanishad. Não, essa aqui é melhor. Isso não existia, nunca existiu. As pessoas nem tinham acesso a isso naquela Índia antiga. O conhecimento, a transmissão do conhecimento se dá na relação com alguém que é transformado em professor pelo aluno. Num encontro entre duas pessoas, em que uma tem o conhecimento válido, aquele conhecimento que tu está buscando. E vocês vão ver, hoje em dia ainda é assim, como é que a gente cresce na vida, quando a gente encontra alguém que nos transmite alguma coisa que faz diferença e que potencializa o nosso caminho. Ainda não foi destruída dessa maneira, mas a modernidade, ela embute na cabeça das pessoas que todo mundo é livre de buscar o que quiser, onde quiser. É, mas pode, não está errado, mas isso tem um alcance. E o alcance maior de um processo de transformação vai ser sempre numa relação humana. Em que a gente dá o benefício da dúvida para aquela pessoa que está falando e que está te transmitindo alguma coisa. Não que tu está te submetendo. E aí tem a questão da fidelidade, da pessoa diz, não, é aqui mesmo, eu vou ficar aqui por um tempo, aqui eu tenho uma coisa para aprender. Até aprender. Porque pode ser que chegue um momento que... E isso se faz sempre nesse trabalho, nesse estudo, é sempre assim, ó, tem uma comunidade de pessoas que estão juntas. Tem alguém que transmite aquele conhecimento do jeito que é legal para aquelas pessoas. E juntos vamos. E juntos vamos. Tem uma parte do trabalho que a gente faz sozinho, mas tem um tipo de crescimento que vem a partir da gente fazer parte de um grupo, de ter um foco, de ter ali alguém que sustenta aquele foco no papel de professor, né? Foi colocado ali pelos alunos.
né? Mas é um aluno também. Esse era o método, e esse é o método tradicional de transformação profunda e espiritual. Sempre foi assim. Tá bueno por hoje, então? Que já são 8h30. Então, podemos encerrar? Nazaré. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Uma boa semana para vocês, um bom fim de semana. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Obrigada. Nasa. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada. Boa querida. noite. Tchau a todos. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Obrigada, Nazaré.